Porangara, tudo bem? Sejam bem-vindos, Socorro Tupinambá e Ricardo também, que é Tupinambá, mas ele botou Magalhães. Então, hoje eu trouxe dois convidados especiais, que são pessoas detentoras dos conhecimentos que eu gostaria de trazer hoje, né? O Ricardo é biólogo, a Socorro é bacharel em Direito, e hoje a gente vai estar abrindo diálogo sobre a PEC da devastação e também um processo de inconstitucionalidade que seria a revogação da homologação da terra indígena Morro dos Cavalos e também de Imbu. Fiquem à vontade. O som está saindo aí para vocês? Estão me ouvindo? Te ouvimos perfeitamente, Socorro. Certo. Então, sobre a inconstitucionalidade do marco temporal como um todo, né, é indiscutível que essa tentativa de anular o que aconteceu lá em 88, que foi definido pelo direito originário, né, consuetudinário, que chama o termo, né, e reconhecer o direito pela tradição, né, originária, pela ancestralidade dos nossos povos, essa tentativa é obviamente inconstitucional, porque ela vai de conta que foi definida em 88, que, aliás, foi dado um prazo de 5 anos para que acontecessem as demarcações, né? E isso não ocorreu, e esses governos, os últimos governos, eles vêm todo o tempo protelando. O fato das demarcações que ocorreram, a do Morro dos Cavalos, né, e tudo mais, a homologação que ocorreu, que foi agora no governo atual, não foi nada mais do que um processo que vinha já estava sendo congelado pelos governos passados, né? Principalmente no início da década de 2000, inclusive, não andou mais nada das demarcações. E, por outro lado, também, o que tem que se observar é que as fases que ocorrem para os processos de demarcação, elas são várias, né? Não é um processo da noite para o dia, ninguém está criando terra indígena do nada, não. Além de serem direitos adquiridos, porque nossos povos se encontravam aqui desde o início, desde antes das invasões, né? É um direito que é originário, que é ancestral, porque nossos povos não foram extintos, nossos povos estão aí, né? Nós estamos aqui, e temos que ter nossos direitos garantidos. O que é? Não chega nem a 14% do território desse vasto país, e são as terras que são preservadas por nós, as que restam preservadas, e que, inclusive, foram reconhecidas, né, mundialmente pela ONU, somos considerados guardiões, inclusive, das florestas, e que foram reconhecidos esses nossos territórios como fundamentais, não apenas para a preservação da nossa cultura originária, mas para a preservação ambiental. Então, é questão de sobrevivência. E esses processos demarcatórios, no caso, tem a fase de contestação. Na contestação, são ouvidos todos aqueles que estão ali, naquelas áreas que chegaram a ocupá-las. E se elas foram feitas de boa fé, elas serão indenizadas. Mas lembrando que não são propriedades, porque são terras da União. Terra da União, ninguém tem propriedade, tem posse. Então, as demarcações, elas não estão tirando proprietários, elas não estão tirando bens, elas estão desocupando áreas da União que tem que acontecer o reconhecimento desse direito originário, consuetudinário dos nossos povos. Não sei se me extrapolei. Não, tá tudo certo. E também tem um sentido aqui no Morro dos Cavalos, que fica aqui em Santa Catarina, né? Que é um dos estados que é mais racista também conosco, justamente pelo ponto dos bugreiros, né? Que eram pagos pelo governo e proprietários de terras aqui para matar indígenas e levarem também partes nossas como comprovação da nossa morte, como orelhas e decepações. A terra indígena do Morro dos Cavalos teve vários pedaços da terra que foram invadidas, que hoje em dia
há um processo de cidade no início da terra. Eu mesma já fui lá, né? Então é uma estrada muito contínua. E dentro dessa estrada há várias casas de não indígenas que deveriam estar dentro da terra indígena e estão lá, né? Então é um processo que vem acontecendo em várias terras indígenas, mas vou dar ênfase no Morro dos Cavalos, porque em 2017 ocorreu uma invasão de terra, o qual deceparam a mão da cacica, que é a cacica Querexu, a mãe da mãe dela, no caso, né? E é uma idosa, uma anciã, que eu conheci também. E isso em 2017, isso não é em 1500, não é em 600, nem em 1700, isso é agora. Então, a gente tem que estar relembrando certos pontos, né, que justamente os pontos que a Socorro trouxe, que são processos da demarcação, que não é uma coisa do noite para o dia, e para muitos de nós já a noite para o dia já está durando 500, está durando 200 anos, deixa eu ver, não, 1988, nem isso, né? É uma coisa muito... A nossa luta é milenar, né, há mais de 500 anos, mas não faz nem 100 anos que foi prolongada a demarcação, que era para acontecer em 5 anos, e já passou quanto tempo e ainda nada, né? Agora eu queria passar a palavra também para o Ricardo, mas queria dizer para a Socorro que ela fique à vontade para pontuar qualquer coisa que ela quisesse também. Obrigado. Bom, sobre essa questão, né, da PL da devastação, que é o projeto de lei 2159 de 2021, é um absurdo total, um descaso completo com a situação tanto do enfraquecimento da legislação ambiental brasileira, a forma como ela opera, quanto com todos os povos originários desse país. Essa lei ela vem para tentar flexibilizar o processo de licenciamento ambiental, que nós biólogos já consideramos ele bastante fraco e bastante flexível, né, na medida do possível, uma vez que esse projeto visa reduzir o número de etapas do licenciamento ambiental e fazer com que o processo de estudo, né, que para implantação, o licenciamento, a operação precisa de estudos, o estudo de impacto ambiental, o EIA, e após isso o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. E nesse processo você vai ter esse enfraquecimento, vai permitir que os líderes dos empreendimentos, né, os donos dos empreendimentos, façam uma autodeclaração do nível de impacto que esse empreendimento vai ter. E, além disso, né, vai fazer com que eles mesmos declarem que não vão causar grande impacto ambiental, o que não necessariamente pode ser verdade. Vai trazer uma confiança jurídica que não existe. Né? Você Imagina tem a a fase Vale, de... imagina a Vale Vale. declarando que ela não vai causar problemas ambientais. É realmente muito absurdo. Em 2017, o que aconteceu com o território do povo Krenak, né? Aquele absurdo, uma barbaridade completa. Até hoje o rio deles está, abre aspas, adormecido, né? Que é o jeito que o povo gosta de dizer. Mas é muito triste ver um antes e depois desse rio, a natureza, tudo. Se eu fico triste vendo, sei lá, uma árvore sendo queimada, o que diria um rio inteiro, né? Nossa, Principalmente. Território além da perda da Yanomami, biodiversidade. território Yanomami, inclusive, é demarcado, né? E aconteceu tudo o que aconteceu e vem acontecendo ainda agora, que está se conseguindo diminuir mais as situações que estão ocorrendo ali. Ou seja, falam tanto em segurança jurídica, né? Segurança jurídica para os seus bens, suas propriedades, né? E, entretanto, a gente vem aí desde mais de 500 anos sofrendo todo tipo de insegurança jurídica. E a demarcação ela é fundamental em todos os aspectos, para que a gente consiga a nossa sobrevivência, inclusive, né? A nossa resistência cultural, porque a nossa relação com a terra é uma relação de espiritual, uma relação de preservação, de respeito, né?
de permuta constante, não é uma relação consumista, predatória, como é que está acontecendo com o planeta como um todo. E o STF já decidiu, né, que o marco temporal é inconstitucional. E é a Suprema Corte desse país. Aí, quando a gente vê um Congresso querer tomar para si as decisões sobre isso, é no mínimo porque tem muito jogo de interesse, que é o que está acontecendo aí, né? Ouvir o governo, né? O ministro passou a ouvir o governo do Estado e a acatar os interesses de quem tem interesse pela terra, né? Exato. Não E quem é que cuida dos direitos, né, pela terra também? É exatamente isso. A terra ela não tem defensores que não sejam nós, os povos indígenas. Pode concluir, Ricardo. Não à toa a PL foi aprovada ontem, passou pelo Senado. Inclusive, a votação foi um absurdo, né? Teve senadores que falaram discursos abertamente antirracistas, anti-indígenas, né? Com racismos anti-indígenas escancarados. E um dos principais absurdos dessa PL foi justamente a remoção da obrigatoriedade de consulta aos povos indígenas, né? Que é o Não mínimo, podem... né? Uma coisa desastrosa. Mas um ponto que eu gostaria de trazer para vocês também é que essa semana a única vereadora atual aqui da minha cidade, que é Florianópolis, que também tem muitas pessoas aqui do Portal de Desacato, foi vítima de xenofobia de outros vereadores, e é a Ingrid Sateré Maué. É a única vereadora indígena eleita pelo povo e foi vista como, da onde você é? Como se em indígena ele não fosse pertencente pelo território inteiro e essas linhas imaginárias não fosse um absurdo, né? Se ela nasceu no norte ou se ela nasceu no sul, isso não indifere para nós indígenas, porque a terra é indígena, então isso não faz nem sentido. É que nem quando ficam fazendo essa separação de América Latina e América do Norte. Gente, é tudo terra indígena. Que é um dos motivos, né, para eles tentarem fazer passar o marco temporal, né, quando eles criam o fato, né, contra exatamente o direito originário, porque eles querem considerar que só podem ser reconhecidos os dos povos que se encontravam em 88, né? E isso é um absurdo, porque a maioria em 88 nem se encontrava por diversos motivos, pelos processos todos de violência, né, de expulsão de seus territórios. E, além de que, exatamente como você falou, a cultura indígena de muitos povos, ninguém tem quem impôs fronteiras, divisões e separações foi exatamente a sociedade ocidentalizada, né? E então é um direito antes da criação desse Estado e de todas essas coisas que foram estabelecidas, né? É um direito adquirido, porque nós já estávamos aqui muito antes, em primeiro, e isso não pode deixar de se reconhecer, né? O nosso povo é milenário aqui nessa terra, e eu diria que não tem 1 centímetro de terra do Brasil inteiro que não tenha sangue indígena. Porque de norte a sul, de centro ao nordeste, ao sudeste, toda essa terra sofreu um etnocídio, um genocídio dos nossos povos, e todos nós que somos remanescentes diretos dessas pessoas que lutaram tanto, temos o dever de honra para que a gente continue lutando pela essa terra, para que a gente também continue existindo, já que no mundo inteiro a gente é 5, 6% da população mundial, e a gente luta também pelos animais, pela flora, pela fauna, pela existência desses seres que não tem, né, defensores por eles. Se não for nós por eles e nós por nós, quem é que nos defende? Com certeza, com certeza. Não. Cria até um cenário de ausência de esperança, né? Mas nós viemos existindo há mais de 500 anos, então, e nós continuaremos existindo por tempo indeterminado, para sempre, se for possível. Porque Exatamente. se sobrar um de nós, vai ter luta. E tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E a gente está plantando várias sementes, seja na mente das pessoas nesse momento, seja também
a base, né? A base vem forte também. A Socorro, o que pode dizer também? Mãe da Moara Tupinambá, que é uma ótima artista, também ativista indígena. As sementes, elas estão se plantando enquanto a gente está vivendo, né? Seja de filhos diretamente, ou de pessoas que a gente acolhe também para a luta. E é isso, gente. A gente está nos nossos 2 últimos minutos da nossa coluna de hoje. Eu queria muito agradecer pela presença de vocês. Foi muito importante para mim estar com vocês aqui hoje, de forma geral e também interna. Os meus ancestrais, honro os ancestrais de vocês, com certeza. Eu que Também agradeço o queria convite. agradecer. Fique à vontade, fique à vontade. Ter muito também a oportunidade de falar, a gente está no outro extremo, né, do norte ao sul, a gente reside em todos os lugares desse país e não vai ser esses tipos de ataques, seja através das leis, seja através de ataques nos próprios territórios, que vai conseguir nos deter e acabar com a nossa luta. A gente está resistindo, como os parentes disseram, vamos resistir sempre. Exato. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Nossa luta, ela continua. A esperança, ela vai se manter também. Como dizem, dorme que passa, né? Nos ancestrais passaram coisas piores. O novo dia está sempre chegando. A esperança, ela tem que se renovar. E a luta tem que continuar. E ela vai. Eu agradeço o convite, de verdade. É uma honra estar aqui com vocês. Eu consegui um Tupinambá que está no sul, um Tupinambá que está na Bahia, um Tupinambá que está lá no norte, em Belém, né, no Pará. Para mostrar a nossa diversidade mesmo, de Tupinambás por esse Brasilzão e pelo mundo.